Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia de mais um capítulo de Dungeon World, PBTA de fantasia medieval da Secular Games, que a gente está explorando aqui no canal, trazendo para vocês o que for de mais importante e relevante das regras, né, da pegada geral assim do cenário, para apresentar para quem ainda não conhece. E lembrando sempre, o PDF do Dungeon World está disponível gratuitamente no site da Secular Games, tá? Tem o PDF do livro básico, tem o PDF com as fichas dos personagens, tem PDF de graça com aventura também, então não tem motivo para não conhecer o jogo, beleza? E para quem está chegando agora, pegou o bonde andando, também não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do Dungeon World, com todos os vídeos que a gente já fez e ainda vai fazer sobre o jogo, tá? Então tá tudo lá, assiste com calma e depois passa a acompanhar com a gente aqui. Toda semana tem um capítulo novo pra gente ir descobrindo juntos esse jogo, beleza? Quem já está inscrito aqui no canal, está acompanhando a série regularmente, deve lembrar que hoje a gente vai começar um capítulo novo, o capítulo 4, que vai tratar justamente, olha, dos movimentos básicos, tá? Os movimentos são aquilo que vai definir, acho que eu posso falar dessa maneira, né, as ações dos personagens aqui no Dungeon World. Então toda vez que o seu personagem for tomar uma ação, for realizar uma ação relevante, provavelmente ela vai servir como gatilho para disparar um dos movimentos. Então, assim, um exemplo, eu quero o personagem quer atacar e tem um movimento específico para atacar, eu quero procurar uma pista, tem um movimento para isso, eu quero tentar influenciar alguém. Tudo aqui no Dungeon World é traduzido em termos de regra, em termos de jogo, em movimentos, tá? E aqui nesse capítulo a gente vai ter, como o próprio nome diz, os movimentos básicos, tá? Ou seja, o que significam esses movimentos básicos? São os movimentos que estão disponíveis aí, de graça, vamos colocar dessa forma, para todos os personagens indistintamente. Ou seja, não importa se você é guerreiro, mago, ladrão, clérigo, seja lá o que for, todos esses movimentos aqui estão disponíveis para você, tá? E esses movimentos básicos, eles são divididos em duas categorias, tá? Os básicos e os especiais. Mas qual é a diferença entre um e outro? Deixa eu ler um trechinho aqui do livro para vocês. Movimentos básicos são o arroz com feijão da vida de um aventureiro. Eles cobrem as situações que acontecem mais frequentemente durante lutas, negociações tensas e em áreas perigosas. Então, é aquele exemplo que eu falei. Eu quero atacar, eu quero me esconder, eu quero procurar uma informação, alguma coisa assim, uma pista. Tudo isso provavelmente vai estar coberto pelos movimentos básicos. E os movimentos especiais são aqueles mais difíceis de serem usados. Eles cobrem coisas como ganhar um nível, empreender uma longa jornada ou retornar à cidade entre as aventuras. Parece esquisito, mas é mais ou menos o seguinte, está em linhas bem gerais. Esses movimentos especiais, eles vão servir basicamente para aquelas coisas que acontecem por trás dos panos, ou para aqueles interlúdios, né, como a gente chama em outros jogos. Então, parou ali a aventura, vai passar um tempo na cidade, parou, quer subir de nível do personagem, tem um movimento específico para isso, que é só uma forma que o Dungeon World encontrou de organizar as coisas, tá? Então, assim, para vocês não ficarem muito perdidos assim com as coisas, o que eu pensei em fazer? Eu vou selecionar alguns movimentos aqui, tá? Tanto básicos quanto especiais, para a gente entender um pouquinho de como é que eles funcionam. Então, assim, movimentos básicos são 8 aqui no livro, tá? E movimentos especiais são 13. Então, a partir de agora, eu vou pensar alguns deles aqui, porque eu acho que exemplificando fica mais fácil de entender a pegada geral da coisa. Então, vamos lá? Então, olha lá, pessoal, só para vocês entenderem também como é que o livro está organizado, eu vou mostrar aqui. Então, aqui a gente tem o primeiro movimento, olha, matar e pilhar. Então, aqui a gente vai ter a descrição desse movimento em termos de regra, como é que vai ser o funcionamento dele, tá? Aqui, uma explicação um pouco mais detalhada do que ele significa, quais são os usos, etc e tal. E aqui no final a gente vai ter um exemplo de jogo. Então, isso acontece com todos os movimentos. Eu, particularmente, achei bem interessante essa maneira de organizar o livro, porque primeiro, os movimentos eles não são muito complicados de entender, como eu disse, são ações bem gerais, eu vou começar a ler aqui, que vocês com certeza vão pegar o fio da meada, mas ainda assim é legal você ter esses exemplos aqui. Se alguém que nunca jogou RPG pegar o Dungeon World para ler, provavelmente também não deve ter muitas dúvidas, tá? Porque acredito eu que ficou bem explicadinho aqui, bem acessível, mesmo para quem não está familiarizado ainda com o RPG. Então, só para exemplificar aqui, esse matar e pilhar, olha só. Matar e pilhar serve simplesmente para atacar um inimigo que esteja preparado. Caso ele não esteja preparado, se estiver surpreendido, preso ou indefeso, então não se trata de matar e pilhar. Assim, simplesmente cause o dano ou mate o alvo, dependendo da situação. Ou seja, o matar e pilhar é aquele combate básico, combate clássico, que você está enfrentando um inimigo que está ciente do seu ataque. É diferente, como ele coloca aqui, de um ataque sorrateiro, de um ataque, né, especial, alguma coisa nesse sentido. Como é que vai funcionar isso em regras gerais aqui no Dungeon World, tá? Quando atacar um adversário em combate corpo a corpo, tá? Porque se você está atacando à distância também tem um movimento específico para isso, você vai jogar os seus dados, os 2d6, e somar
com o modificador de força. E aqui, só rapidinho lembrando, né, a regra geral também do Dungeon World, se nessa jogada, né, de dados mais modificador você consegue na soma 10 ou mais, é o melhor resultado possível. 7 a 9 é um sucesso parcial, você consegue a ação, mas tem algum probleminha, tem algum pequeno revés, e se você tirar 6 ou menos, aí é o que a gente chama, entre aspas, aqui de falha crítica. Você não consegue realizar a ação que você pretendia e você ainda gera um problema com o qual você vai ter que lidar. Seguindo adiante, só para mostrar aqui para vocês, olha, a gente vai ter na outra página o disparar, que é justamente o ataque à distância. Então, o mesmo raciocínio, tá? Uma pequena descrição aqui de como é que ele funciona. Ah, isso aqui também é legal de comentar. Como eu falei, toda vez que você tira 6 ou menos, você tem um problema para resolver. E a maioria desses movimentos, ele já vai trazer aqui, olha, sugestões ou dicas do que pode acontecer se aquele personagem falhar no movimento, tá? Então, você já tem tudo mastigadinho aqui, né? Aqui, de novo, explicando o que é e tal, alguns usos e o exemplo de jogo. Então, de fato, me pareceu algo bem acessível, né? Um outro que eu queria comentar com um pouquinho mais de detalhe com vocês é justamente, olha, o desafiar o perigo, que também está ali nos movimentos básicos, tá? O que seria o desafiar o perigo? Olha só. Quando agir, apesar de qualquer perigo iminente, ou quando sofrer alguma calamidade, diga como lidará com a situação e role, tá? E aí, dependendo de como você descreveu para o narrador que você vai lidar com aquela situação, o seu teste vai ser diferente. Então ele traz aqui nos exemplos, olha, quando vai ser relacionado com força, com constituição, com destreza e tal. Então, dependendo de como você descrever que vai lidar com aquele problema, o seu teste vai ser diferente. Eu peguei esse aqui para exemplificar justamente porque o Dungeon World ele também tem essa questão de dar um foco maior para a narrativa. Então, você não vai simplesmente resolver tudo com uma jogada de dados. Você vai jogar os dados? Sim, claro, mas o que você vai jogar, ou como, ou o que vai acontecer a partir dessa jogada de dados, é que tem que ser costurado na narrativa. E eu acho que isso é um foco interessante aqui do Dungeon World, que acredito eu, né, hoje em dia já seja um foco dos PBTAs de uma maneira geral. Se tornou meio que o estilo de jogo dos PBTAs, tá? E que eu acho particularmente bastante interessante. Um outro movimento básico que eu acho interessante de comentar aqui com vocês, tá? Lembrando que eu estou pegando só alguns, existem 8, tá? É esse aqui do defender. Olha só. Como é que vai funcionar isso aqui? Vou ler um trechinho para vocês. Quando se posicionar para defender uma pessoa, objeto ou lugar sob ataque, você rola os dados mais o bônus de constituição, né, o modificador de constituição, e se você tiver 10 ou mais, você ganha 3 pontos de domínio, tá? E de 7 a 9 você ganha 1 ponto de domínio. Mas o que diabo é o domínio? Eu lembro que eu comentei num dos vídeos anteriores que é uma das características do jogo, mas aqui foi o primeiro momento em que eu encontrei ela descrita aqui. Como é que vai funcionar? Esse domínio é tipo como se fosse entre aspas, aqui um ponto de bônus para você usar. Então, nesta situação aqui do defender, como é que vai funcionar? Como eu acabei de ler aqui, se na sua jogada de dados você tiver 10 ou mais, que é o melhor resultado, é o super sucesso, você ganha 3 pontos de domínio. Beleza, eu já entendi, mas o que significa isso? Aqui, seguindo na descrição, ele vai te dar aqui exemplos do que você pode fazer gastando esses pontos de domínio. Ou seja, se no meu exemplo aqui você tirou 10 ou mais e tem 3 pontos de domínio, você poderia escolher 3 dessas opções aqui, sendo que cada uma delas vai gastar um dos seus pontos de domínio. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, se você está, lembrando, você está defendendo alguém ou alguma coisa, né? Então você pode reduzir o efeito do dano do ataque pela metade, você pode abrir as defesas do atacante, oferecendo ao aliado que você está protegendo mais um num próximo ataque contra aquele inimigo, você pode causar ao atacante uma quantidade de dano igual ao seu nível, ou seja, dependendo do resultado do dado, você vai ter uma quantidade X de pontos de domínio que você vai poder gastar para introduzir naquela cena, naquela narrativa, um desses efeitos aqui. Então, vê bem, é uma jogada de dados cujo resultado vai justamente direcionar de alguma forma para onde a história vai. E é isso que eu acho bacana. Não é simplesmente, estou defendendo aqui, joguei meus dados, fui bem sucedido, consegui barrar o dano, ou consegui contra-atacar. Não, é um negócio que eu acho mais bem trabalhado e mais interessante e que vai se imiscuindo na narrativa. E só para a gente fechar aqui os exemplos dos movimentos básicos, outro que eu achei bem interessante de comentar também é justamente esse aqui, de ajudar ou interferir. Como é que vai funcionar? Olha só. Quando quiser ajudar ou atrapalhar alguém, outro personagem do grupo, né, role vínculo que possua com a pessoa. Então, se você tirar 10 ou mais, aquele personagem recebe mais 1,
ou -2, se você quiser atrapalhar, né? Enfim, aí, dependendo do resultado do dado, você vai ter essa graduação aqui de quanto ele recebe ou não. Mas o que eu queria destacar aqui para vocês é justamente como as mecânicas estão interligadas. A gente comentou sobre vínculos já algumas vezes aqui durante a série, né? Que você vai ter ali uma definição do relacionamento que você vai ter com aquele personagem específico. Mas além disso servir para a questão da interpretação, de como você vai se portar com aquele personagem, como é que você vai agir, isso também influencia nas mecânicas. Então, em tese, se você está ajudando alguém com quem você tem vínculo, é mais fácil você conseguir ajudá-lo e provavelmente você vai conseguir dar um bônus ou positivo ou negativo, ou uma penalidade maior para aquela pessoa, tá? Para aquele personagem. Então, só para destacar aqui que as mecânicas estão todas interligadas e que narrativa e jogada de dado estão caminhando lado a lado aqui no Dungeon World. E de fato é uma coisa que eu acho que potencializa o jogo e torna ele muito mais interessante. Para a gente avançar agora aqui para os movimentos especiais, tá? Eu vou selecionar também só alguns para a gente comentar aqui, dar uma visão geral. São 13 movimentos especiais, tá? Mas eu vou pensar alguns aqui. O primeiro deles é justamente, olha, o último suspiro. É o mesmo esquema, tá? Ele vai definir aqui as regras, vai dar aqui uma explicação maior do que seria, e no final das contas você vai ter aqui um exemplo de jogo, tá? Então, de novo, eu acho que é uma coisa que fica bem acessível. Esse último suspiro vai ser justamente o movimento que você vai usar quando o personagem estiver à beira da morte. Então, ele vai morrer, ele não vai morrer, é aqui que você vai definir. Você vai fazer uma jogada de dados para ver se você encontra lá com a morte, se você consegue enganar a morte, enfim. Tem uma série de coisinhas, de detalhezinhos interessantes que com certeza vão, de novo, adicionar um temperinho a mais aí pro seu jogo. Porque não é simplesmente você voltar da morte pura e simples. Você provavelmente vai fazer algum acordo ou vai enganar a morte de alguma maneira. Então tudo isso é definido nessas regrinhas aqui do último suspiro. Outro dos movimentos especiais que eu acho que merece o destaque aqui é o preparar acampamento, porque o que vai influenciar isso aqui? Claro, de novo, tem todas as regrinhas aqui, mas basicamente é ativando esse movimento que os personagens vão recuperar o dano, né, o famoso parar para descansar ali, e tem uma oportunidade de gastar XP também, durante esse movimento de preparar o acampamento. Claro, vão ter aqui as características específicas, é um local seguro, não é, enfim, mas é ativando esse movimento que você recupera danos, uma parte deles pelo menos, e tem a possibilidade também de gastar XP. E falando em gastar XP, tem outro movimento que é interessante de comentar aqui também, que é o encerrar a sessão. Exatamente, encerrar a sessão de jogo e distribuir o famoso XP. Como é que vai funcionar? Quando esse movimento é ativado, você vai contabilizar ali, o grupo vai contabilizar quanto XP foi ganho por cada um. Claro, tem aquela questão dos vínculos que a gente já comentou, né? Mas é nesse momento que vocês vão ver se os vínculos foram resolvidos, os personagens vão ganhar XP decorrente disso. Alguns movimentos, né, que podem ter sido feitos aí ao longo da história da sessão podem também ter concedido XP, mas de uma maneira geral, funciona da seguinte maneira: você vai perguntar para os jogadores, ou os jogadores vão se perguntar e discutir 3 coisas. Nós aprendemos algo novo e importante a respeito do mundo? Nós sobrepujamos algum monstro ou inimigo notável? Nós saqueamos algum tesouro memorável? Para cada resposta sim a uma dessas perguntas, vocês vão ganhar um ponto de XP, além das outras possibilidades que eu já falei, né? Dos movimentos e da resolução dos vínculos. E se a gente está falando aqui de ganhar XP e tudo mais, não podemos deixar de encerrar esse vídeo sem falar do nosso último exemplo aqui, né, dos movimentos especiais, que é justamente o avançar de nível. Como é que vai funcionar em termos de mecânica o avanço de nível aqui no Dungeon World? Basicamente, olha só, quando você estiver em inatividade por horas ou dias e possuir uma quantidade de XP igual ou superior ao seu nível atual mais 7, você poderá refletir a respeito de suas experiências e aperfeiçoar as suas habilidades. Ou seja, a regra geral aqui do Dungeon World é que para subir de nível você precisa de uma quantidade de XP igual a 7 mais o seu nível atual. Então acho que até já dei esse exemplo. Para passar do nível 1 para o nível 2 você precisa de 8 pontos de XP. 7 mais 1 que é o seu nível atual. E assim sucessivamente. E conforme você vai avançando de nível, você claro vai ganhando outras características, né? Você vai aumentar o seu nível em 1, vai escolher um novo movimento avançado da sua classe, a gente vai mostrar isso aí, né? Ganhar feitiços novos se você for mago, né? Enfim, uma série de benefícios que a gente vai tratando conforme a gente for falando das classes e do avanço de nível. Mas a ideia geral é essa, para mostrar para vocês que tudo aqui no Dungeon World está ligado com essa questão dos movimentos, tá? Sejam as ações dos personagens ou sejam algumas coisas que a gente está acostumado a tratar em outros jogos, nos interlúdios ali, né? No final da sessão, a distribuição do XP, o avanço de nível, etc e tal. No Dungeon World, tudo isso é traduzido em movimentos.
Então, por hoje é só. Espero que vocês estejam curtindo aqui a nossa exploração do Dungeon World. Quem assistiu até agora, deixa aí seu like ou seu dislike, comentários pra gente continuar trocando ideias. Quem quiser seguir viagem com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. E a gente se encontra na próxima resenha.